Esse é o 10 Minutos para o Enem da Prova Certa. Sejam bem-vindos, meu nome é Rainer, sou professor de História. Hoje a gente vai para a segunda aula. Na primeira a gente viu as habilidades que o Enem exige que você domine na prova de Ciências Humanas. Agora a gente vai para a parte mais específica da matéria de História. O Enem, ele divide Ciências Humanas em 6 competências e 30 habilidades que o candidato precisa dominar. Eu separei as principais para a aula de História. Então, olha, a competência 1, da área 1, ela vem com a ideia de compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Então ela tem uma palavra-chave aqui, que é identidade. Como é formada a identidade de um povo? O que constitui a identidade de um povo? É língua, religião, cultura, tudo isso junto para formar a ideia de como que um povo se reconhece como tal. Então o Enem ele exige que o candidato domine essa competência. E para dominar essa competência, ele precisa manjar dessas 5 áreas aqui. Então a área 1, a habilidade 1, ela vem falando, olha, interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. O que isso quer dizer? Pode te cobrar uma questão do Enem que vem um depoimento de um brasileiro, um cronista português falando sobre a sociedade indígena. Pode ser um documento de um senhor falando sobre o escravo dele. Pode ser um documento de um discurso do Getúlio Vargas. Então, como que essa fonte documental ela me revela um aspecto da cultura da época? Pode ser geográfica também. O Enem pode te cobrar uma questão, um mapa do Brasil colonial, mostrando as principais regiões mineradoras exploradas pela coroa portuguesa, e você tem que identificar ali a situação, o problema que ele está querendo. Então essa área 1, ela tem essa lógica de interpretar as fontes documentais. A habilidade 2, ela vem com a ideia de analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Se tem uma palavra que o Enem adora, é a ideia de memória. Memória, então, vai ser tudo produzido pelo ser humano que deixa algum vestígio, seja material ou imaterial, um relato oral e etc. Então, essa habilidade 2, ela vai avaliar a sua capacidade de analisar um discurso histórico, um documento histórico, e o que ele vai revelar sobre aquela sociedade. O que a memória que sobreviveu ao tempo revela sobre a sociedade do passado. Já a habilidade 3, ela vem com associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Lembram que na aula passada eu falei que uma habilidade muito importante para o Enem é a de linkar passado e presente. Então ela está aqui na H3. O que é isso, É você entender, por exemplo, qual que é a história do carnaval. De onde vem a história do samba brasileiro? De onde que vem a nossa democracia? Então isso que quer dizer entender as manifestações do presente aos seus processos históricos. É saber que tudo o que acontece tem uma história por trás. Então o Enem ele vai querer que você domine essa habilidade também. Que você entenda que as coisas não surgem prontas. Elas têm um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Já a H4, ela pede que você compare pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Lembra daquela habilidade que eu falei e da dica de que você tem que ir com a mente aberta? É isso aqui, olha. O Enem, ele está focando cada vez menos, e não só o Enem, as disciplinas de humanas no geral, elas focam cada vez menos em uma interpretação e focam cada vez mais em várias múltiplas interpretações. Isso é muito importante. Quanto mais versões de um mesmo acontecimento você tiver, mais você tem uma compreensão melhor sobre o tema. Então é perfeitamente comum vir uma questão do Enem com o texto 1 de um historiador falando sobre escravidão e o texto 2 de outro historiador dando um ponto de vista diferente sobre a escravidão, ou sociedade indígena, ou democracia brasileira, ou ditadura militar. Então essa habilidade ela requer que você consiga comparar esses pontos de vista e que você identifique a solução, identifique a situação, o problema a partir daí. Já a habilidade 5, a última dessa categoria, ela exige que você saiba identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Então aqui vai mais uma palavrinha que cobra todo ano no Enem também, que é patrimônio. Então você pegar um objeto, por exemplo, o movimento dos bandeirantes em São Paulo, e entender para que serve aquela estátua, aquele monumento, que memória que ele está repercutindo. É você saber, por exemplo, por que várias avenidas até hoje no Brasil ainda tem nome dos ditadores militares. Então é você associar a ideia do patrimônio com a história e as disputas de memória que tem por trás daquele evento. Então, se você domina bem essas 5 habilidades, você vai estar apto a dominar essa competência. Agora a gente vai fazer uma mágica aqui e vamos direto para a questão do Enem, para vocês verem na prática a aplicação dessas habilidades.
Voltamos. Então eu escolhi uma questão que está relacionada com a H1. Lembrem que é a habilidade de analisar e interpretar documentos históricos e ou geográficos e compará-los com aspectos da cultura. Então essa é uma questão do Enem de 2015. Ela vem falando, olha, um trechinho. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto nem peso, nem medida. Então a gente sabe que isso aqui é um documento histórico, e aí vem a ordem. A observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a... Então, olha, a situação, problema dessa questão é você identificar como os portugueses analisam uma sociedade indígena. Essa é a situação, problema posta aqui pelo trecho e pela questão. E aí você tem as 5 opções para achar a solução. Olha, letra A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Ele não está falando aqui que elas são simples, ele está falando aqui como funciona o idioma delas. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Calma aí bem nessa, porque por mais que a gente saiba que o Império Português ele vá dominar a sociedade indígena, essa aqui é uma habilidade muito importante para o Enem, que é a capacidade de parar e analisar o que o texto está dizendo. Muita gente erra feliz no Enem, porque lê o textinho, aí lembra do que estudou na escola e pensa só no que estudou na escola e ignora o texto. Erra feliz no Enem. Porque a maioria das questões do Enem, como eu falei, elas são contextualizadas, então elas dependem que você domine o que está aqui no texto. Então, a B, a gente espera um pouquinho. C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Ele não está falando aqui que é melhor, ele está falando o que falta nelas. D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Por que a alternativa correta é a letra D? Quando ele está aqui falando sobre a linguagem delas e a ausência dessas letras, tem uma palavra aqui que dá a dica. Ele fala que causa espanto. Se causa espanto é porque ele não compreendeu muito bem a ausência dessas letras. E aí ele vai usar o etnocentrismo dele, né, a visão europeia preconceituosa, para falar, olha, perfeito, já que eles não têm F, L, R, eles não têm fé, nem lei, nem rei, então eles são selvagens, a gente pode dominar esse povo aqui. Para continuar, né, a letra E, dificuldade experimentada pelos portugueses na aprendizagem da língua nativa. Ele não está falando o que ele quer tentar aprender. Então, se a gente for para analisar, a B, ela está correta num sentido geral, mas não no sentido específico aqui da questão do texto, porque a letra D, ela está mais correta aqui. Então, a questão, ela vem te dando uma situação, problema, que é como a sociedade portuguesa encara a sociedade indígena, e ela te dá uma solução aqui perfeita. Olha, ela encara como uma incompreensão, e se ela não compreende bem, ela julga, e se ela julga, ela acha selvagem, se ela acha selvagem, ela domina e conquista. Então, essa é a típica questão do Enem contextualizada que eu falei para vocês na primeira aula. Ela não exige nada de decoreba, ela exige muita interpretação de texto, porque você tem que ler bem isso aqui para identificar lá. Então, esse tipo de questão é padrão no Enem, da prova de Ciências Humanas de História, é muito comum a maioria das questões virem dessa forma. Então, treinem bastante a interpretação de texto e revisem as habilidades, porque agora fica aí a tarefa, né? Você consegue identificar a habilidade nessa questão? Se você conseguir compreender que a habilidade que o Enem exige, ela está posta aqui, você já dominou ela, pode partir para a próxima. Porque estudar a prova do Enem, entender como a prova é feita e como a prova funciona, é um passo muito importante para a sua aprovação no final do ano. Então foi isso, essa foi a nossa aula de análise da questão do Enem. Na próxima aula a gente vai ver mais uma competência e as habilidades mais importantes da história para o Enem, e aí a gente vai analisar uma outra questão comparando com elas. Então não deixem de se inscrever no canal, aperta o sininho aí e, de novo, espalhem esse vídeo para os seus amigos que não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Até a próxima!